engenheiros e arquitetos! Hoje nós vamos falar sobre 3 formas de precificação do seu orçamento em obra, tá? Que é tão importante isso, porque tem muita gente que até sabe fazer orçamento, mas não sabe cobrar. Então, como cobrar o orçamento, né? De forma que a gente realmente receba de forma justa, né? E o bom, claro, um bom orçamento tem que ter, né, um bom preço. E que o seu cliente fique satisfeito, né? De pagar aquilo pelo benefício que ele vai ter de um excelente orçamento, né? De ter consciência exatamente de quanto vai ficar, né? Pelo menos a ordem de grandeza, a aproximação mais possível, né? Mais possível da possível, em termos de valores de quanto vai ficar aquela obra, aquele investimento, tá? Que o cliente vai fazer, ok? Então vamos lá, nós temos algumas formas que as pessoas utilizam, tá? E depois eu vou falar qual eu prefiro, ok? Tem pessoas que cobram orçamento pelo tempo do seu trabalho. Ou seja, né, se a pessoa ela tem um valor por hora, tá? E de repente ela tem um orçamento mais complicado, que demora mais tempo, tá? Esse orçamento vai ficar mais caro, tá? Com um valor maior. Se ela tem um orçamento, né, de uma pequena obra, que vai ser mais rápido, esse orçamento ela cobra mais barato, ela cobra por tempo por hora, ok? Então essa é a primeira maneira, que é cobrar pelo seu tempo. A segunda maneira, tá, que alguns cobram, é por metro quadrado, tá? Essa maneira tem que se tomar muito cuidado, porque depende do metro quadrado, né? Do que dá, do escopo, né? Do qual é o tipo de obra. Se você, por exemplo, vai fazer um barracão, né? Então precisa tomar cuidado de ver qual é esse preço do metro quadrado que você vai cobrar do seu orçamento. Se for uma casa de alto padrão, né? Então teria que ter um outro valor por metro quadrado, ok? Não dá para ter um valor de metro quadrado para todo tipo de obra, tá? Então tem que tomar esses cuidados, mas é possível cobrar por metro quadrado? Sim, é possível, ok? E nós temos também a terceira forma de cobrar o nosso orçamento, que seria, por exemplo, por uma porcentagem, tá, do valor do próprio orçamento, ok? Por exemplo, vamos dizer que a pessoa cobre 5%, tá, do valor do próprio orçamento, do custo daquela obra, né, o seu orçamento. Ou cobre 2%, tá? Aí você vai ter que ver dentro do seu mercado e dentro também da sua expertise, né? Se você está começando, tá? De repente, 1% já seria o ideal. Por exemplo, vamos dizer assim, vamos falar no 1% que fica bem fácil, né, de fazer a conta rapidinho. Ou seja, você tem um orçamento de uma obra que vai gerar em torno de 500 mil reais. Se você cobra 1%, ou seja, o seu orçamento é 5 mil reais, tá? Então, de repente, é uma boa, é uma casa de um padrão médio, 500 mil reais, você cobra 5 mil reais, tá? É 1%. Se de repente você tem uma obra de 1 milhão de reais, ou seja, né, que vai ter mais materiais, uma diversidade de mão de obra maior, ou seja, esse orçamento vai te dar mais trabalho, no caso de uma obra de 1 milhão de reais. Se você ganha o mesmo 1%, você vai estar ganhando 10 mil reais nesse exemplo, ok? Então você vê que tem sentido e tem a proporcionalidade, né, em termos do seu trabalho com o valor do orçamento da obra, ok? Então isso é muito importante. Aí eu falei para vocês, tá, que estão gostando, faça o joinha e também compartilhe, tá? E eu vou passar agora o que eu faço e que eu acho o melhor. É a terceira opção, que é fazer uma porcentagem do custo do próprio orçamento, ok? Então, se o orçamento é pequeno, né, uma obra pequena, eu mantenho a minha porcentagem, por exemplo, 2%, eu vou ganhar 2%, né? Por exemplo, se a obra tiver 10, se for 10 mil, uma pequena reforma, 10 mil reais, eu posso cobrar. É claro que aí é bastante interessante tomar cuidado no seguinte, no caso, quando você tem uma obra muito pequena, você tem que ter um mínimo, tá? Então, de repente, o seu mínimo é 1.000 reais, tá? Uma obra muito pequena, aí você vai partir por porcentagem, vai ficar um valor muito pequeno, né? Como esse exemplo de 10 mil reais, tá? Então, no caso, 2%, ele ficaria 200 reais, então aí fica inviável. Então, pelo menos você cobra 1.000 reais. Agora, a partir do ponto, né, que essa obra já custa, por exemplo, um orçamento total dela de 100 mil reais, então de repente 2 mil reais já fica, né? Aí você vai acrescentando conforme o tamanho da obra, ok? É importante a gente ter essa ideia, por quê? Porque é o seguinte, os erros que ocorrem é muito constante, e o pior é quando você erra e não percebe aonde está esse erro, tá? Então é fundamental que você saiba fazer orçamento, que você tenha consciência, tá? Porque pegar a tabela,
pronta para você simplesmente jogar os dados, tá? E ter um orçamento, isso te leva a muitos erros. E o erro maior é justamente esse, quando você não sabe onde está o erro, né? Porque você só alimentou uma planilha, você não teve consciência de como você fez esse orçamento e aonde você pode ter errado, tá? Então isso é muito importante e na hora de precificar você ter essas ideias, tá? De como você vai precificar. São 3 formas e as 3 são válidas. E você escolhe uma e depois você vai, vamos dizer assim, que eu escolhi essa de porcentagem, eu achei que tem coerência, está dando certo, tá? E eu caminho assim. E aí, com certeza, você vai escolher a sua forma entre essas 3. Beleza? Se você gostou, faça seu joinha e até o próximo vídeo.